Gravação iniciada. Boa tarde, iniciamos as sessões da segunda turma, quarta Câmara da primeira sessão, nessa quinta-feira, período vespertino, os últimos julgamentos desse mês de junho. Nossa pauta prossegue, o item 101, o primeiro item da pauta desta tarde, relatoria do conselheiro Luciano, a recorrente é Carrefour. Luciano, o breve relato e o voto, por favor. Olá, presidente, boa tarde aos conselheiros, pessoal de apoio também. Bom, vamos ao item 101, Carrefour Comércio Indústria Limitada, trata-se de um recurso voluntário. O objeto da discussão é não homologação parcial de compensação em virtude de saldo negativo de IRPJ de 2004, falta de confirmação de retenções e oferecimento à tributação. A manifestação de conformidade foi apresentada, alegando basicamente que haveria de comprovar por meio de informe de rendimentos, da ARF-DIAR, essa somente seria a forma de comprovação, visto que não foi informado na DIF dos tomadores, né, os valores. As receitas demonstradas no diário. Além disso, alega que foram juntados comprovantes e cópias dos livros. Aliás, ele junta, né? A DRJ analisou a manifestação de conformidade e julgou a procedência parcial dela, alegando sucintamente que parte do crédito deveria ser reconhecido, pois foram atendidos os requisitos da legislação. Quanto ao valor de R$ 84.725, se refere à retenção efetuada em ano anterior. Sobre as demais receitas que não foram reconhecidas para o crédito, estas não tinham situação. Em recurso voluntário, o contribuinte alegou que a Receita deveria ter intimado o contribuinte para esclarecimentos necessários e complementação da documentação, inclusive com base na verdade material. Dúvida por novas diligências, alega que imprecisões não podem impedir a reforma do despacho decisório, pois foi feita a comprovação. A diligência pode sanar as dúvidas e justifica os valores com a apresentação de documentos, mesmo que não tenham sido declarados na TIPJ. Em relação à tempestividade, o recurso é tempestivo, vou continuar ali na parte, no parágrafo 12. Quanto aos requisitos de admissibilidade, verifique-se que há argumentação que não caberia no recurso voluntário, como se discorre a seguir. O acordo da DRJ foi parcialmente procedente, dos R$ 524.792,10, e não foram confirmados para a homologação da compensação, R$ 436.555,43 foram aceitos pelo órgão julgador de primeira instância, para fins de dedução do imposto de renda retido na fonte, devido no ajuste anual. Tal afirmação pode ser confirmada no texto do acordo da RJ, de folha 450, trasladado abaixo. Quanto aos outros valores, no montante R$ 88.236,67, a DRJ manteve a decisão do despacho decisório. Importa ainda afirmar que não foi interposto recurso de ofício, nem manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, assim não há litígio quanto ao valor reconhecido em favor do contribuinte, sendo ele garantido ao pleiteante, salvo se houver eventual vício que anule a decisão de primeiro grau ou decisão judicial. Tal informação se mostra importante porque o recorrente, em seu recurso voluntário, apresentou a argumentação defendendo o seu direito ao crédito da primeira e da segunda situação, folhas 473 e 474, os quais dizem respeito ao valor de R$ 436.555,43, já reconhecido pela DRJ em favor do contribuinte. Tendo em vista que tais argumentos não podem ser opostos, entende-se que deles não se deva conhecer. Assim, passa o recurso ser apreciado no mérito apenas quanto aos argumentos que atendem os requisitos de admissibilidade. Não precisa julgar isso aqui, né, presidente? Ele pediu tudo, sendo que já tinha sido reconhecido uma parte. Tá? Preliminarmente. Pode seguir, sem problema. Tá. Preliminarmente, manifestação da recorrente PAF.
Como mencionado no relatório, o recorrente apresentou pedido de PERT para o débito proveniente da não homologação da DECOMP, final 7073, o que também faz parte do presente processo. Os autos foram encaminhados para a unidade de origem, que respondeu afirmando que, como a DRJ nesse processo definiu a homologação da DECOMP final 7073, Presidente, então os autos... Luciano, perdão, desculpa interromper, que a Júnia, infelizmente, ela caiu e não está conseguindo retornar. Ela perdeu grande parte já do relato, só para informar, tá? Tá bom, vamos seguir, depois a gente comenta sobre isso, se ela precisar de alguma informação. Pode seguir, Luciano. Tá. Então, os autos deveriam retornar ao CARF para julgamento. Como a decisão pelo PERT se deu em outro processo, no qual também foi utilizada a DECOMP, que aqui se julga, mas que o programa de regularização não é aplicável diretamente ao presente processo, nem que houve alteração nos pedidos e nos valores, e ainda que o objeto da demanda seja direito ao crédito, entende-se que o recurso deve ser analisado. Inciso 6, aliás, item 6, cerceamento de defesa, parágrafo 18. O recorrente alega que, pelo fato de não ter sido intimado a apresentar informações ou entregar documentos complementares, nem efetuada a diligência, teria havido cerceamento de defesa. Não se vislumbra tais argumentos sejam procedentes, que tais argumentos sejam procedentes. Aqui, presidente, é a mesma coisa do 88. Eu praticamente copiei e colei. Eu preciso repetir a questão do cerceamento de defesa porque a contribuinte não foi intimada a se manifestar sobre as dúvidas. Não há necessidade. Alguém tem nós estamos lembrados, acabamos de relatar agora há pouco esse caso. É igualzinho. Qualquer coisa, voltamos ao assunto depois. Perfeito. Mérito. Comprovação do crédito. Os argumentos do requerente foram divididos em dois, quanto ao crédito a ser comprovado. O primeiro, que diz respeito ao valor de R$ 84.725,99, e o segundo, cuja soma se constitui em R$ 3.342,60. Aí, os que são os valores, 163 e trocados, 866 e trocados e 2.311 trocados. No primeiro caso, a DRJ entendeu que o valor retido se refere ao ano calendário anterior, não podendo ser utilizado no ano calendário 2003. Na visão dos julgadores, mesmo que oferecida a tributação no ano de 2003, não poderia a retenção valer para o período em que foi efetuada. No presente caso, por ser sobre a operação de swap, então é feita o resgate da aplicação. Abaixo se colaciona o texto do acórdão de primeiro grau, folha 450. O recorrente afirma que todos os informes e rendimentos fornecidos pela fonte pagadora comprovam o crédito. Além disso, a retenção de imposto de renda retido na fonte e incidentes sobre juros de capital próprio se referem ao ano calendário 2002, sendo, portanto, as receitas e a retenção contabilizadas nesse ano. Inicialmente, é de se ressaltar que o próprio contribuinte, em seu recurso voluntário, afirma que o valor se referiria a 2002, tanto as receitas como a retenção. Essa afirmação contraria o que havia alegado na manifestação de conformidade. Depois, apesar do imposto de renda retido na fonte ser considerado como antecipação do imposto devido ao período base, conforme a jurisprudência desse conselho abaixo, e a DRJ ter entendido que o imposto de renda retido na fonte somente pode ser usado no mesmo ano calendário. A questão a ser discutida é se tal crédito não foi empregado no mesmo ano. Então, o contribuinte não teria mais direito ao mesmo. Entende-se que a negativa à pergunta não condiz com o sistema. Aceitar que o crédito seja perdido por não ter sido usado no mesmo ano calendário levaria o Estado a se beneficiar indevidamente. Até mesmo porque o CTN prevê que o prazo para pleitear a restituição de tributos é de 5 anos, conforme seu artigo 168. De outro lado, um prazo tão exíguo de extinção do crédito do sujeito passivo estaria em desacordo com a equidade, uma vez que a súmula do CARF número 123 prevê que, para o imposto de renda retido na fonte, aplica-se a regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Também, com base na súmula 80 do CARF, transcrita a seguir,
que importa para reconhecimento do crédito é se 1. Houve a comprovação de retenção, 2. Se as receitas foram computadas na base de cálculo do imposto. De acordo com a documentação constante nos autos, folhas 153, 157, a 528 e 536, há comprovação do recolhimento. Há ainda a comprovação de que as receitas foram oferecidas à tributação. Assim, a menos que o valor do imposto de renda retido da fonte tenha sido usado em outro procedimento ou processo administrativo, deve ele ser reconhecido a favor do contribuinte. Quanto aos valores remanescentes, o contribuinte alega que os valores foram recolhidos e que as notas fiscais foram emitidas, bem como tais receitas teriam sido submetidas ao faturamento da empresa e foram submetidas à tributação. Fecha aspas. A comprovação estaria nos docs 19 a 25. Alega que, mesmo que tais receitas não tenham sido declaradas no DIPJ como prestação de serviço, não houve prejuízo, pois elas foram inseridas como receitas financeiras, conforme alegado pela DRJ. Ademais, tal obrigação seria do tomador do serviço. Cumpre salientar que a DRJ não reconheceu que as receitas teriam sido lançadas por engano em um campo não devido na declaração. Mas o que ela afirmou foi que as receitas da prestação de serviço não foram inseridas onde deveriam. Traslada-se abaixo a cópia da DRJ. A decisão da DRJ, né? Depois, não há como, com a mera alegação de que os valores estariam inseridos nas receitas, sem indicação precisa, identificar se eles realmente estariam nas receitas financeiras. Sobre ser responsabilidade do tomador, esse realmente deve recolher os valores, bem como apresentar DIF. Contudo, tais valores deveriam ter sido indicados pelo recorrente em sua contabilidade. É disso que trata a súmula 80 do CARF, cuja redação é a seguinte. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes da base de cálculo do imposto. Não havendo o cômputo ou sua comprovação, não há como haver um reconhecimento do direito creditório. Em relação à diligência, presidente... Bom, vamos lá, diligência. Afirma o contribuinte que são necessárias novas diligências para a constatação do direito creditório, bem como que imprecisões não podem obstar a alteração do despacho decisório. Há de se reconhecer que, em determinados casos, imprecisões não têm o condão de impedir o reconhecimento do direito creditório pleiteado. Contudo, não é o caso aqui, pois não se trata de imprecisão, mas questão relacionada à comprovação do direito. No que diz respeito às diligências, não merece o argumento ser acolhido. De acordo com o artigo 29, o julgador pode formar livremente sua convicção, sendo permitido determinar as diligências que entender necessárias. No presente caso, não há necessidade de diligência, mas sim ausência de comprovação, a qual, nos termos do artigo 373 do CPC, bem como dos artigos 15 e seguintes do Decreto 7.235, 72, trata-se de ônus da recorrente. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a reconhecer o crédito de R$ 84.725,99 em favor do contribuinte, devendo a autoridade confirmar que tal valor se encontra disponível. Confirmada a disponibilidade, as compensações serão homologadas até o limite do crédito. Para os demais valores, na monta de R$ 3.342,60, aí eu discrimino quais são os valores, né? Eu coloco ali separado, mantém-se a decisão da DRJ, não sendo eles reconhecidos. É o voto, presidente. Obrigado, Luciano. Alguém quer se manifestar? Provimento parcial. Matéria complexa. Vamos lá. A gente já está julgando isso aí, né? E a grande questão é... O Ian quer se manifestar? Quero, espera um pouquinho, o Marco está falando. A gente já julgou isso aí. A grande questão é se realmente remanesce o direito. Se para o relator entende que isso está bem tranquilo nos autos, né? Aí cabe... Só que a legislação,
ela diz que só pode ser utilizado numa apuração do ano, né? Eu tenho um grande dilema com essa matéria, mas eu queria ouvir os demais aí comentários. Eu achei muito bom o seu voto e a sua perspectiva, Luciano, sobre a matéria. Obrigado, Marco. Não, eu também faço. O voto do Luciano está muito bom, como sempre, bem didático, e é fácil compreender todo o raciocínio que ele fez. Né? Me parece assim, que o sujeito, ele ofereceu a receita que se refere à fonte no ano anterior e por alguma razão não aproveitou dessa fonte. Tá, e me parece que o direito à utilização da fonte existiria. Né? O correto, né, vamos por assim, o manual prescreve, é que ele retificasse, fizesse a retificação da escrituração e incluísse essa fonte no período correspondente a que ela foi utilizada. Quando eu vou analisar no aspecto funcional do direito, assim, né, o fato de usar essa fonte anterior, desde que não tenha nenhuma outra repercussão, que, por exemplo, um saldo negativo, ou, como ele ofereceu as receitas, até não tem nem o caso de ser de problema de prejuízo, e parece que seria um caso como se fosse analogamente, se não é exatamente, um caso de postergação, sabe, em que ele teria o direito dele permanece essa fonte. Assim. Então, eu estou tendente a concordar com o relator aqui, acompanhar o relator. Até porque o relator, presidente, desculpa complementar um pouquinho mais, as cautelas foram tomadas ali no final do voto dele, né, dizendo, olha, já estava evidenciado que a receita foram tributadas no anterior, o crédito não foi aproveitado, e no dispositivo ele faz menção se esse crédito não foi utilizado. Então, mas é um assunto fácil. Evandro? Presidente, eu entendo que a legislação não permite utilizar esse ano distinto do recolhimento. Como é que funciona isso? Como o Iago falou, a contabilização disso é na formação do saldo negativo. Imposto retido da fonte nunca foi crédito e nunca vai ser, a não ser que ele tenha pago a maior. Imposto retido na fonte, ele entra na composição do saldo negativo daquele ano, e aquele saldo negativo, sim, aquilo ali ele tem uns 5 anos para usar a partir da formação daquele saldo negativo. Você admitir que aquele fonte entre na formação do saldo negativo de outro ano, eu acho que você está bagunçando tudo que tem a ver com a apuração do saldo negativo, com o período de competência, impossibilitando qualquer tipo de fiscalização. Imagine a fiscalização. Vai lá verificar o saldo negativo. Não, esse fonte aqui é de 5 anos atrás. Eu não utilizei há 5 anos. Pô, mas eu tenho que olhar se ele não utilizou há 5 anos, se ele não utilizou há 4 anos, se ele não utilizou há 3 anos, se ele não utilizou há 12, ele pode ter utilizado. Se eu permito a ele tirar aquilo ali do período, né, ele pode ter utilizado em qualquer ano ali daqueles últimos 5 anos, né? Então fica simplesmente impossível de ser fiscalizado o saldo negativo. E eu volto a dizer, né, a legislação é no sentido que aquela retenção da fonte, ele venha formar o saldo negativo daquele ano calendário, né? Eu não sei se vocês atentaram, mas eu acho que teve um mês retrasado, eu julguei 2 processos e por unanimidade, né, a turma votou também que isso não poderia ser feito, ele utilizar em outro ano. Eu não sei se vocês repararam nos detalhes, mas foi bem claro, olha, ele está alegando que o fonte é de um outro ano, né? E ele está formando saldo, ele está utilizando para formar saldo negativo de anos posteriores. Isso, para mim, não é admissível, né? Essa é a minha opinião a respeito disso. Tá certo, só lembrando que a posição da Câmara Superior também é nesse sentido. Não, de não ser possível a formação desse saldo, da utilização desse imposto para formar o saldo negativo em outros anos. Esse mês eu conversei com vocês 3, né, os 3 conselheiros da Fazenda, a respeito desse assunto, que eu tinha um caso, que estou analisando ainda, não está pautado, que o contribuinte tem mais ou menos a mesma situação, tem um estoque de imposto de renda retido na fonte, que ele não utilizou, está lá um ativo dele, como imposto de renda, é um ativo da empresa, e ele quis utilizar mais ou menos como essa situação, no ano 2, aí, quando
para montar esse saldo negativo. E eu andei verificando, eu conversei com vocês, o Evandro até levantou essa situação que nós julgamos aqui, que não pode. Teria que ser feita uma retificação do pé de compra, na época oportuna, no saldo negativo. Quer dizer, até acho que em termos de direito, um ativo da empresa ela tem todo o direito de se repetir disso. Agora, existe uma regulamentação da Receita para fazer esse procedimento. O contribuinte perde isso, não acredito que perca, talvez ele tenha que entrar com um pedido de restituição, eu não sei como seria o procedimento, eu acho que perder não pode, mas dentro desse procedimento que foi, aliás, nós três conversamos sobre isso, não pode mudar de período assim, não, acho que o Evandro está absolutamente correto. Eu falei, eu não tenho uma posição final sobre isso, assim, eu encaro isso como um ativo que ele tem, que ele tem o direito potestativo, sabe? E agora, ele é um ativo, desde que ele vá lá, refaça a escrituração e faça a apuração do saldo negativo daquele ano. Não pode fazer o ano que ele quer, não. Qual seria o prejuízo? Eu acho que, se não me engano, tem até o artigo do regulamento do RIC, que trata disso. Não, inclusive uma limitação legal mesmo. Não, eu realmente te confesso que eu não... Não, eu acho que até o Iagro começou dizendo, né, lendo na leitura do direito, né, essência do direito, o contribuinte sofreu um ônus de ter essa retenção na conta. É claro que ele ofereceu tributação, quer dizer, mas existem formas de operacionalizar isso, e essa que ele usou não é a correta, não é a que a Receita vai aceitar, e não vai processar esse pedido. Então, há um óbice, talvez ele tem que usar outro caminho, refazer, entrar na justiça, sei lá, mas desse jeito que está tem aí a decisão essa da Câmara Superior, eu não estou localizando. Queria ver se eu achava assim. Você citou no seu voto, irmão, do mês passado, da Câmara Superior? Pode olhar com calma. Iágaro, veio o acórdão 1002-000.826. Só um minutinho. Dez, o quê? Qual que é pagando? 10 o quê? Perdão, deixa eu entrar aqui de novo. 1002. Nossa, tá passando um no chat, se quiser colocar, se quiser digitar no chat, pode ser. 1002-000-826. Conseguiu pegar, Iágaro? Que eu não escutei por causa do caminhão. Eu acho que sim. Isso aí vai para a Câmara Superior, né? Das câmaras extraordinárias. Mas lá no acórdão vai citar as decisões. Tem dois, né? Tem um que é da... Petróleo, é isso? Isso. É Petroquímica do Rio de Janeiro. É de 2019. Nossa. E aí, pessoal? Deixa eu avisar que eu estou com condições de votar, tá? Tá bom, Marquinhos, ótimo.
Alguém mais está analisando? Presidente, a jurisprudência que eu encontrei é nesse sentido, que o R-fonte ele pode computar um saldo negativo do próprio ano da retenção. Ele não pode para os anos seguintes. É isso aí. Eu não sei nem se é correto ou é justo, mas é isso que está escrito aí. A gente já julgou o processo nesse sentido, na época do Leonardo também, a gente teve essa discussão. Teve mesmo. Eu não quero criar inovação nenhuma, é só realmente, assim, me parece tranquilo que o sujeito tem um direito que ele pode, mas assim, os tributos não cumulativos, por exemplo, né? Iago, é um direito dele, mas ele tem que ter a forma de exercê-lo, né? É igual uma restrição que ele não pede no prazo de 5 anos, ou uma restrição que ele não apresenta uma perda de compra, a perda de compra é obrigatória, aí vai dizer, mas ele tem um direito, sim, mas ele tem a forma de utilizar esse direito. Mas só para ressaltar aqui, eu estava vendo os dispositivos que alegam para justificar isso, eu vi isso antes também, não está claro, tá? É uma dedução que se faz a partir de uma interpretação do parágrafo 4º do artigo, do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 9.430. Tá? Não está claro. Isso não é claro assim. Mesmo. Não pode, não tá escrito assim, não pode utilizar em outro momento. Fala que o saldo será composto por R-fonte. Você diz que é uma construção jurisprudencial. É verdade. Você usa 2 artigos lá, você usa o RIR também, como é apurado o saldo negativo, com as retenções daquele ano. Isso. Nesse caso, as retenções não teriam sido utilizadas, né? Ele teria que fazer o pedido para compor o saldo negativo daquele ano, né? Da retenção. É isso que eu quero dizer. Mas... Sim, exatamente. Eu concordo com o Evandro que a gente abrir essa situação dessa, assim, o jeito daqui a pouco está pedindo imposto de fonte de diversos anos, vai vir uma coisa sem nenhum controle, né? O sujeito hoje está pedindo saldo negativo, isso é fonte do ano passado, porque ele resolveu, não escriturou por alguma razão, e nós vamos estar refazendo uma apuração de imposto diferente do que está previsto na legislação. Eu vou reformar minha posição aqui, vou divergir do relator. Só um pouquinho. Bom, alguém mais quer se manifestar a respeito? O tema não é tão pacífico, né? Mas a gente mais ou menos já caminhou a votação. Alguém mais? Evandro, novamente? O Amon está sobrando aí. Desculpe. Deixa eu baixar a mão. Bárbara, você queria falar alguma coisa aí? Você falou a respeito do dispositivo legal, do Rio? Você quer se manifestar? Foi, mas estou procurando aqui, mas eu não encontrei, estava lendo aqui no Rio. Também não encontrei nada. Tá. Bom, então a proposta do relator é provimento parcial na forma que está no voto dele. Marco. Presidente, eu também, assim, eu creio em todos, eu também, materialmente, eu fico muito consternado com a situação, mas o contribuinte, depois de acompanhar as discussões aí, né, e as posições, a gente geralmente votou isso aí já tem jurisprudência formada, mas a gente suscitou isso de novo por causa que é uma situação material gritante, mas, que nem muito bem salientado pelo Evandro, e até pelo próprio senhor presidente, o contribuinte tem instrumentos para sanar esses esquecimentos, tá? Ele pode ir lá corrigir, retificar a DPJ, inclusive a maioria faz isso, tá, nesses anos. Ele vai lá e inclui e altera o valor lá do lucro real, apropriando fonte e reajustando o saldo negativo, se for o caso. Então, na realidade, o contribuinte tem instrumentos. Deslocar no tempo a competência disso aí, realmente concordo com vocês, não é palavras minhas, eu no início falei que eu estava um pouco de dúvida, mas o deslocar no tempo, isso pode gerar muitos problemas e oportunismos. Não estou dizendo que é o caso, tá? Até, por exemplo, de tu deslocar, tu tem prejuízo, não querer aproveitar a fonte, coisa do tipo, assim. Então, isso gera um planejamento tributário desnecessário, despropositado. Então,
contribuinte tem a oportunidade de retificar suas declarações, reajustar essas bases, não tem instrumentos adequados para isso. Então, eu entendo que vou seguir à risca a legislação e vou divergir do relator para negar provimento. Antes de eu continuar, só espera um pouquinho, qual foi o número de processo que você passou aí? Alguém passou? Passaram o processo do final de 2006-83? Eu estou olhando aqui alguns votos da Câmara Superior, aqui, até que o conselheiro época do Rafael Vidal, e é um pouquinho diferente, assim, pelo menos que eu estou entendendo. Mas eu não vou... Ele fala aqui do imposto do fonte de anos anteriores, ele fala que é impossibilidade de utilizar esse crédito. A legislação ela não autoriza que as retenções de fontes sejam utilizadas diretamente para a compensação de outros tributos e nem para a compensação do mesmo imposto referente a outros períodos. Né? Ele fala aqui da lei da 430, né? E que se restitui o que se compensa é sempre saldo negativo e não retenções. Isso. Exatamente. Ok. Aqui o que acontece no caso concreto, o contribuinte ele não está pedindo repetição da fonte, ele está levando, é uma fonte que ele não compensou, que ele levou para o período seguinte, né? É um saldo negativo do período anterior. Mas ainda assim, eu tenho aqui um processo. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se vocês estão ouvindo. Eu consegui compartilhar a tela aí? Ah, sim, está compartilhando aí. Então, dá uma lida aí. Estou vendo uma tela escura aqui para mim. Eu não sei. Só está aparecendo aqui, a composição de saldo negativo. Esse foi o acordo que eu acabei de falar, né? Da petroquímica. Fala sobre a impossibilidade. Fala da impossibilidade, Não, olha como está escrito. Não estou dizendo que a gente tem que seguir isso, eu só estou mostrando que é um precedente aí, né? É o precedente que eu achei, que eu encontrei e falei para a gente dar uma lida, é exatamente isso. Assim, o imposto de renda sobre rendimentos oferecidos em ano no calendário anterior que deixou de ser aproveitado não pode ser compensado diretamente com o imposto no calendário subsequente, mas sim deve compor o saldo negativo do ano de retenção. Acho que está bem claro, né? Bom, é isso. Marco de Veju. Seguindo. Pagando. Como é que eu tiro esse negócio aqui agora, gente? Dois lugares, clica no X lá. Clica de volta, no mesmo lugar. Sei lá quando está o lugar agora. Não é essa tela aí, não é outra tela. Né? Na outra tela. É onde estava Agora apareceu para mim. Não sei, então não. Era aquelas reticênciazinhas daquele... Vai nos 3 pontos, Icone. Tá aqui, 3 pontinhos. Tá aqui. Informação, não tem nada aqui. Eu vou pegar aqui para... Tira daí, Iago. Tira daí, vai. Entra aí, tira. Bom, pagando. Pelo que eu estou entendendo, presidente, na verdade o R-fonte, ele não pode compor o saldo negativo de períodos subsequentes, ou seja, outros, e esse crédito ele só teria direito se ele tivesse compondo o saldo negativo do mesmo período. Porque o que se pede é só o saldo negativo, não o crédito de R-fonte, a compensar por esses impostos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é o crédito que a empresa tem lá no ativo dela, é aquilo ali do ano, fonte do ano. É a fonte do ano para compor o saldo negativo, aí ela pode pedir o crédito. Foi isso que eu entendi. Eu estou convencido. Eu vou com a divergência, né? Pelo sentido até do acordo aqui que a gente está lendo. Eu peço ver no relator e acabo indo com a divergência. Se me permitirem, tem esse acordo aqui da Câmara Superior aqui bem rapidinho, então, só para... Passa para a gente. Já que nós estamos treinando a funcionalidade aqui de compartilhamento de tela. Compartilha aí para a gente ler. O 910103. Pode aumentar esse próximo aí. Aumenta aí. Aumentar? Claro. Agora sim. Aqui, a compensação de retenções na fonte. A legislação não autoriza as retenções na fonte serem utilizadas diretamente para a compensação de outros tributos e nem para a compensação do mesmo imposto referente a outros períodos. Se restitui, se compensa sempre o saldo negativo da RPJ, não retenção de RP na fonte, ocorridas ao longo de um determinado ano. Está claríssimo. E essa posição já é antiga na Câmara Superior. Tem um acordo aqui de 2008 nesse sentido. Essa aqui é 2019. E qual que é o número? 901? 901 003 992. Eu tenho um caso Foi unânime, Iágaro, esse acordo? Acho que o Demetrio foi contra.
Ah, o Ernesto Não, pelas unânime, conclusões. foi unânime, foi unânime. O Ana e a internet pelas conclusões. Pelas conclusões, é. Tá ótimo, bom, tá ok. Seguido, Evandro. Vou acompanhar a divergência. Júnior. Divergência. Piágado. Só divergência também. Bárbara. Eu também acompanho a divergência. Eu também pela divergência. Luciano, você mantém seu voto, né? Naturalmente. Estou perguntando. Mantém, presidente. Você mantém. Evandro que é o homem de fazer esse voto vencedor aí, porque você já tem dois, né? Você tem bastante processo para fazer, mas dá para fazer isso aí, não dá? Dá sim. Tá bom. Voto Isso vencedor. aqui dá, os outros processos que eu não te garanto. Tô brincando. Tá bom. Voto vencedor. Eu também acho isso um pouco estranho, sinceramente. Eu até comentei com os 3 colegas, no caso que eu tenho, por isso que eu anotei dessa decisão da Câmara Superior. O que alega exatamente isso. Olha, eu tenho um crédito aqui contra o governo, mas eu não posso usar. Não, o Evandro tem razão, acho que o crédito, existem regras para o crédito, né, para tudo, né? Tem que ir na justiça, não tem jeito. Na verdade, ele não tem um crédito, ele tem um fonte, que esse fonte irá formar um crédito, que é o saldo negativo. Só seria crédito se ele realmente tivesse pago maior, né? Gente, eu acho que se ele tem isso, não aproveitou, continua sendo crédito. Não, desculpa. Mas... Estimativa é a mesma coisa. Estimativa é a mesma coisa. As estimativas, se não é pagamento maior, ele tem que formar um saldo negativo também. É a mesma coisa, tem razão. Mas assim... Se não aproveitou, ele perdeu, então, ou ele vai ter que revelar tudo. Ele tem que rever a escritura dele. Isso não está escrito na lei, né? Mas tudo bem. O mundo colegiado é isso, né? A gente vai aperfeiçoando aí. A gente vai aprendendo e desaprendendo, mas faz parte. Vamos seguindo aqui. Item 102, Luciano, quer lá para fazer ou você quer uma pausa para... Não, podemos fazer. Vai. 102, Luciano, mesmo contribuinte, Carrefour. Vamos lá. Isso, 102, vamos lá. É um recurso voluntário também, não homologação, é homologação parcial também de compensação em virtude de saldo negativo de RPJ de 2002. Falta de confirmação de retenções e oferecimento à tributação. Manifestação de conformidade, aí juntou a documentação, basicamente foi isso, foi bem sucinto, e requer a homologação total da compensação. A DRJ julgou pela improcedência, entendeu que apenas parte da compensação não foi homologada, aliás, constatou, né, que parte da compensação não foi homologada, a mera juntada de escrituração ao processo não configura tal situação, devendo o contribuinte providenciar comprovante de análise de escrituração com a indicação dos lançamentos estarem envolvidas, as receitas, com a indicação dos lançamentos e que estariam envolvidas as receitas reputadas como não oferecidas à tributação. E a falta de escrituração que se refere às receitas, também falta a escrituração que se refere às receitas e prestação de serviços. Recurso voluntário. O contribuinte alegou cerceamento de defesa face à não aceitação dos documentos apresentados, infração de verdade material, necessidade de realização de diligência, provas, segundo ele, as provas demonstram a integralidade do crédito e junta documentação. Tá? Em relação à tempestividade, é tempestivo e também a admissibilidade, tá? Foi aceito, atende os requisitos. Preliminarmente, delimitação do objeto do processo. A DRJ decidiu que, pelo fato de o contribuinte não ter questionado valores que não teriam sido comprovados, mas apenas os que não teriam sido oferecidos à tributação, então se trata de matéria não impugnada. Isso pode ser comprovado na emenda de decisão, bem como na fundamentação do acórdão, as folhas 225 e 226. A análise sobre a manifestação de conformidade demonstra que realmente não houve questionamento expresso das retenções não comprovadas, mas tão somente das não oferecidas à tributação, conforme se observa da colação da cópia do texto abaixo, folha 13. Ressalta-se que a manifestação foi demasiada sucinta. Contudo, observa-se que o documento foi apresentado com o intuito de comprovar o crédito proveniente de todos os valores. Então, a afirmação pode ser confirmada com o exame do pedido, o último parágrafo que abrange a todos.
Assumindo o risco, o contribuinte não se manifestou sobre o assunto em seu recurso voluntário, porém também requereu o reconhecimento da totalidade dos créditos em sua fundamentação e seus pedidos. Assim, e com fundamento no fato de que o objeto do processo trata da comprovação ou não, por meio de prova documental, da existência do crédito, entende-se ser aplicável à verdade material, que tem como efeito que a análise deve se dar sobre a totalidade dos créditos. Cerceamento de defesa. O recorrente alega que a documentação não foi aceita, bem como não ter sido intimado a entregar documentos, nem efetuada a diligência. Teria havido cerceamento de sua defesa. Aqui, presidente, é a mesma coisa dos outros dois, né? O mesmo argumento. Daí eu ressalto aqui a mesma situação. Né? Eu rebato isso dizendo que não houve. Não sei se precisa repetir novamente os parágrafos. Não precisa. Tá. Mérito. Comprovação, ônus da prova e verdade material. Em seu recurso, o contribuinte aduz que a documentação constante nos autos, juntada na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, são suficientes para comprovar a existência e o seu direito sobre ele. O que, em outros termos, incluiria a certeza e a liquidez prevista no artigo 70 do CTM. Alega que o princípio da verdade material justifica a juntada de provas no recurso. Inicialmente, é para se ressaltar que o artigo 16, parágrafo 4º do decreto 72 prevê que a prova documental deve ser apresentada conjuntamente com a impugnação, no caso, manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão. Ao apresentar a documentação do recurso voluntário, o contribuinte corre o risco de não tê-lo aceito, podendo ser, em razão de sua falta de diligência, sua defesa prejudicada. De outro lado, para que se chegue à conclusão se efetivamente o recolhimento de imposto de renda retido na fonte compõe o saldo negativo de IRPJ, sendo constatada tal situação na contabilidade do requerente, necessária é a análise da documentação juntada. Tal procedimento é protegido pelo princípio da verdade material. Assim, é o caso de se converter o julgamento em diligência, com base no artigo 29 do decreto 7235, para que a autoridade fiscal possa fazer a confirmação mencionada. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal analise a documentação constante nos autos, inclusive apresentada pelo recorrente em seu recurso voluntário, de forma que seja emitido parecer sobre a existência de crédito decorrente do imposto de renda retido na fonte, o qual, segundo o contribuinte, teria integrado saldo negativo de IRPJ no ano calendário 2001. Deve ser analisado se o imposto de renda retido na fonte é comprovado e se ele foi oferecido à tributação. Se for aí no entendimento do agente fiscal, que este forneça quaisquer outros elementos ou documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar o contribuinte para que junte documentos ou preste informações. Após a elaboração do parecer, deve o recorrente ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Eu voto, presidente. Proposta converter em diligência, alguém discorda? Quer falar, Marco? Não. Presidente, Fala, a questão é a mesma, Luciano, do fonte de outro período ou não? Não é. Não, nesse não. Não, né? Não. Só se for oferecida a tributação, né? Isso. E só uma parte também, né? Que a outra parte que precluiu, né? É diferente. Ok, Evandro. Ok. Convertido em diligência, julgamento encerrado. Obrigado, Luciano. Item 103, Iágaro. Começamos agora um tema diferente aqui. Lucro arbitrado ou lucro inflacionário. Nossa, lucro inflacionário é do 7 e 18. Vamos lá, Iágaro. 103. Inflacionário. Comercial de alimentos JM Araújo. Ele é relativamente simples. É um recurso voluntário contra a decisão da RJ relativa à auto-indicação de imposto de renda, CSL, COFINS e PIS, né, no calendário 2008. O lançamento foi feito com a modalidade de lucro arbitrado, né, deu-se em razão do contribuinte não ter incluído a movimentação financeira e os recebimentos de cartão de crédito, conforme a lei de verificação fiscal. O contribuinte, né, ele ofereceu apenas, né, registre-se 0,66% da receita
bruta, né, escriturada no livro de apuração do ICMS, e diante da prática reiterada houve a qualificação da multa de ofício e a responsabilização do sócio administrador. Em impugnação, o sujeito passivo alegou que possui e mantém toda a documentação das receitas e despesas, bem como a escrituração do livro caixa, que a fiscalização não requisitou os documentos que se encontravam disponíveis para a descaracterização do arbitramento. Que a fiscalização adotou o procedimento simplista ao descaracterizar a escrituração sem apreciar os documentos. Quanto ao FIS e a COFINS, que a fiscalização desconsiderou a planilha que aponta a tributação monofásica e existência de créditos a deduzir. O sócio responsabilizado solidariamente não apresentou a impugnação. A DRJ negou provimento à impugnação, né? Em razão de que restou caracterizada a motivação por arbitramento, quanto às alegações de erro na base de cálculo do PIS e COFINS, deferiu por ausência de provas. Em relação aos créditos, por serem incompatíveis com a modalidade de apuração cumulativa, né, aplicada aos contribuintes do lucro arbitrado. A decisão transcreve a ementa e o recurso voluntário, então, a recorrente ela repisa os argumentos trazidos na impugnação. Em especial, ela apresentou tão somente os livros, caixas e fiscais, porque não houve solicitação dos documentos das receitas e despesas e de investimentos. Se coloca à disposição para análise da documentação e da escrituração, e a descaracterização da escrituração e arbitramento foi excesso adotado no procedimento de fiscalização, que as receitas provenientes de cartão de crédito são escrituradas de imediato a partir da disponibilização dos bancos, ou para que sejam apreciados os resultados contábeis, onde apurou prejuízo nos 4 trimestres do ano calendário em relação à CSL, né, e que se apure os resultados reais. Em relação ao PIS e a COFINS, que não foi considerada a planilha de controle onde é demonstrada a incidência monofásica e a existência de crédito, que é a empresa soberana e autônoma, e jamais misturou suas movimentações operacionais ou financeiras com as de seus sócios, e que, portanto, pode responder sem se vincular à pessoa física do sócio, senhor José Maria de Araújo, e que a exclusão do sócio José Maria de Araújo, arrolado como devedor solidário, e que seja decretada a nulidade do processo é o relatório. O recurso é tempestivo, né, e preenche os demais requisitos. Item 9, né, conhecimento quanto à exclusão da solidariedade passiva do sócio administrador. Preliminarmente, ressalta-se que o sócio responsabilizado solidariamente, base no artigo 135 do CTN, conforme o termo de sujeição passiva, não apresentou impugnação ao recurso voluntário, isoladamente ou conjuntamente com o sujeito passivo. Nesse sentido, como não houve ao ato administrativo de sujeição passiva, mediante impugnação tempestiva pelo responsável, operou-se a preclusão. Quanto às alegações pela recorrente, devedora principal contra o ato de sujeição passiva, trazidas apenas em grau de recurso, ainda que fossem objeto de inclusão, também na impugnação, o que não ocorreu, ou terem sido formalizadas pelo responsável solidário, não o aproveita, pois carece de legitimidade postulatória o sujeito passivo para requerer em nome de sócio administrador. Em suma, embora o recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo principal que aborde questão de solidariedade passiva em nome de terceiro devedor solidário, este não figura como recorrente e, no caso concreto, por não ter apresentado impugnação tempestiva contra o termo de sujeição passiva solidária, sequer se instalou o litígio. Nesse ponto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário para exclusão do sócio José Maria de Araújo, voto como devedor solidário, nos termos do artigo 135.3 do CTN. Presidente, eu sigo adiante ou não, segue adiante. Não, pode seguir. A gente volta tudo. Tá bom. No mérito, as razões recursais são idênticas às razões trazidas por ocasião da impugnação, com exceção de um parágrafo que foi acrescido em cada uma das fundamentações de defesa. Oi? O presidente ele não conheceu do recurso, ainda não é melhor a gente votar isso, não? Não, do recurso não, em relação ao solidário, né? Tem a parte solidária. Só em relação ao solidário. Tá bom, desculpa. José Maria de Araújo. Desculpe. Não tem problema. Eu vou voltar então aqui para o 14. Então, as razões recursais são idênticas às razões trazidas por ocasião da impugnação, né? Com exceção do parágrafo que foi acrescido em cada uma das fundamentações de defesa relativas ao IRPJ, CSL, PIS e COFINS, relativa à autuação autônoma do contribuinte em relação ao seu sócio, José Maria de Araújo, responsabilidade solidariamente, já foi tratado antes, né? Procedimento de arbitramento. A recorrente alega que possui todos os documentos fiscais e que só não os apresentou porque não houve requisição por parte da fiscalização. E que o procedimento de arbitramento foi esse excesso adotado no procedimento de fiscalização, que aparentemente optou pelo procedimento que simplifica e encurta a mão de obra, né? Isso aqui é termos do recurso. Assim como na impugnação,
em grau recursal, não são apresentadas provas desconstitutivas dos atos que motivaram o arbitramento, isto é, de que na época própria possuía livro caixa com escrituração completa, incluindo a movimentação financeira no sistema do artigo 527 do RIR, então RIR 99, visto que era optante pelo lucro presumido. Sobre esse ponto, por abordar de forma clara e didática, adota os fundamentos da decisão de primeira instância no sistema do artigo 50, parágrafo 1º da 9784. E também já abordou essa questão aqui, né, que era a obrigação dele manter o livro caixa, pelo menos, dos optantes pelo presumido. Né. No lançamento reflexo do PIS e da COFINS, item 18, sobre os erros na determinação da apuração do PIS e da COFINS, antes de que se aborde os pontos específicos arguidos, é de se explicar que se trata de ato de caso de lançamento reflexo em decorrência da infração de omissão do RPJ, não passível, portanto, de apuração segregada. Não frente, assim como fez por ocasião da impugnação, de que a fiscalização não teria considerado planilha de controle onde é demonstrada a incidência monofásica e a existência de crédito. Também, sobre esse ponto, adotam de forma suplementar os argumentos de que o lançamento dessas contribuições se deu de forma reflexa ao lançamento de infração de omissão de receita, os fundamentos da decisão de primeira instância. Assim quanto ao mérito, por esse sentido, deve ser negado o provimento ao recurso. Como é lançamento reflexo, não se trata de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, tá? Só para deixar claro que está sendo tratado aqui na decisão de primeira instância. Então, a conclusão, diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário para a exclusão do sócio José Maria de Araújo, arrolado com o dever solidário, no sistema de 35 CTN, e quanto aos demais pontos arguidos conhecidos, né, por negar o provimento ao recurso voluntário. O Iago, o solidário, ele não apresentou na DRJ, depois apresentou aqui no CARF ou não apresentou aqui? Não apresentou em nenhum momento, presidente. Ele só essa arguição da relação de solidariedade foi feita pela recorrente, exatamente. Na verdade, eu só coloquei para não deixar sem resposta aqui. Para ficar bem claro, né? Bom, alguma dúvida? Acho que muito bem relatado, não há dúvida. Unânime, não conhecido o recurso em relação ao sujeito passivo solidário contra a empresa, contribuinte negado provimento. Julgamento encerrado. Seguindo, Evandro Guareceu, item 104. Evandro, antes de começar o julgamento, o item 55, Guimar, engenharia, peço aos demais que também anotem os resultados, só para dar uma confirmada, na minha anotação que foi naquela correria de ontem, eu anotei Guimar, é o item 55, que foi unânime, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente no mérito dar provimento ao recurso voluntário. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá. Dar provimento, não foi negar, né? Foi dar provimento. Dar provimento. Outra coisa, Evandro, um processo que agora já não sei qual é o número aqui, depois teria que ver o item, acho que são os embargos, achei aqui qual é o item 87, eu corrigi aqui no dispositivo, gostaria que você corrigisse no seu voto, no finalzinho do bloco, que você diz lá que alterando a emenda da decisão de FINOR para FINAM, tá tudo certo, só que você colocou o FINAM como era falado um N no final, N de navio. Tá joia. Que é M, né? Que é FINAM, tá bom? Só pronto. É Amazônia, M. M. Só um detalhe, mas sempre é bom. Sim. Para receber outro embargo, sendo embargo é dose. Você já viu, né? Fundo Investimento Nacional da Amazônia. Então, melhor corrigir. Então, item 104, agora, vamos lá. 4 pontos de estudo gráfico. É com você, Evandro. Isso aqui é um contribuinte que foi excluído do Simples, né? Mas no primeiro ato declaratório de exclusão, eles erraram o período, né? Eu acho que era 2007, colocaram 2012, não, era a partir de 2007, aí colocaram 2012 no ato declaratório. Aí esse ato declaratório ele foi cancelado e foi feito um outro ato declaratório de forma correta. E quase concomitante, foi feito um lançamento com base em uma circularização. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui, porque o recurso, muitas vezes, ele se descola da auditoria, parece que o recurso está falando de uma outra coisa, parece que está falando de movimentação financeira, não tem nada a ver com isso.
foi uma circularização e o auditor ele confirmou as notas fiscais, o contribuinte não forneceu as notas fiscais, ele circularizou junto aos clientes, obteve as notas fiscais, mas ele pediu que, além da nota fiscal, as empresas me comprovassem que foi depositado na conta. Ele foi além de notas fiscais, ele pediu comprovante de depósito. Aí, nesse mês de comprovante, pode ter havido algum extrato, algum comprovante de depósito, mas, já bem, isso que veio não é do contribuinte, são de terceiros que foram oferecidos por terceiros. Eu estou adiantando isso, que o contribuinte bate muito em questão de quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, que estão, assim, completamente descolados da auditoria em si. Então, vamos lá. A primeira coisa então, eu vou direto para o voto aqui. A DRJ manteve integralmente. Eu vou nas preliminares aqui, as folhas 18. A recorrente alega a nulidade do procedimento por declaração de defesa, pois argumenta que o encerramento do procedimento fiscal e a lavratura dos autos de infração antes do prazo para impugnar a exclusão do Simples Nacional tirou a oportunidade de contestar os fatos que levaram ao mesmo. Ou seja, que antes foi feito o ato declaratório, teve a ciência, se abriu os 30 dias para ele impugnar, e antes desses 30 dias já foi feito o auto de infração. A gente sabe que isso é plenamente possível, tanto que muitas vezes se faz de forma concomitante, ciência do ato declaratório, ciência dos autos de infração resultantes da exclusão do Simples. Ele não tem que aguardar 30 dias. Isso não impede que o contribuinte faça defesa de ambos os atos, mas o contribuinte se insurge isso. O que eu vou falar agora não está nos autos. Parece-me que o contribuinte perdeu o prazo para impugnar esse segundo ato declaratório. Por isso que parece que ele se insurge tanto quanto a isso. Porque eu procurei no processo que ele impugnando esse ato declaratório, esse segundo eu não encontrei. Só encontrei do processo que ele impugnava aquele primeiro. Então vamos lá, toda a argumentação dele aqui não assiste razão recorrente, pois a exclusão do Simples Nacional não impede a lavratura dos autos de infração e encerramento do procedimento fiscal. Não há nenhuma regra que condicione a lavratura dos autos ou encerramento do procedimento fiscal após o julgamento da exclusão do Simples. Ressalto que a exclusão do Simples e a lavratura dos autos de infração podem dar-se, inclusive, de forma concomitante. O entendimento da recorrente que a autoridade fiscal ceifou as demais etapas do processo administrativo é completamente equivocado. As demais etapas do procedimento administrativo não precisam aguardar o julgamento da impugnação da exclusão do Simples. A lavratura dos autos de infração antes do decurso do prazo para impugnação do ADE não retirou da recorrente a oportunidade de contestar os fatos que levaram à sua exclusão do Simples. Não houve nenhuma preterição de defesa, pois, conforme afirmado pela própria recorrente, foi-lhe concedido prazo de 30 dias para defender-se da exclusão do Simples Nacional e também 30 dias para se defender dos autos de infração lavrados. No disposto, rejeita todas as alegações da recorrente quanto à nulidade do procedimento fiscal, pois não houve desobediência aos princípios constitucionais ou às regras do decreto 7235. Nesse sentido, a decisão acorda. Então, essa é a primeira preliminar. A segunda preliminar é a questão do prazo suficiente para a atualização da contabilidade. A recorrente alega a nulidade do procedimento, pois entende que os prazos concedidos pela autarquia para a apresentação de informações contábeis durante toda a instrução fiscal sempre foram ínfimos, ultrapassando os limites de razoabilidade. A recorrente afirma genericamente que não foi concedido prazo razoável para a sua apresentação dos documentos pertinentes. Contudo, observe que, apesar de intimado, dentro do prazo legal, reintimado, não apresentou os documentos fiscais e contábeis, portanto, rejeita a preliminar de nulidade em função dos prazos concedidos para a apresentação de documentos. Em seguida, ele reclama de uma prova ilícita, que é a questão vou até trazer aqui, isso é bastante confuso o que ele faz aqui. Ele fala a questão da prova ilícita, e fala que, deste modo, a doutrina de jurisprudência dominante Brasil posicionar de forma contrária à admissibilidade de prova de razão pela qual o trazer a baile nesse tocante que todo o corpo probatório dos presentes autos está evado de ilicitude, posto que todas as provas foram conseguidas de forma irregular, haja vista a quebra do sigilo fiscal, o sigilo fiscal da recorrente sem autorização judicial pelo princípio constitucional do direito à privacidade. Embora a recorrente discorra sobre a prova ilícita, essa não logra demonstrar qual prova trazida aos autos foi obtida de forma ilícita. Também não demonstra quaisquer princípio constitucional que não foi observado pela autoridade fiscal. Parece-me absurda a alegação que houve quebra do sigilo fiscal, amparado do direito à privacidade, pois não é necessária autorização judicial para que a autoridade fiscal, no curso do procedimento, tenha acesso a livros e documentos necessários à apuração da veracidade das declarações, balanços e documentos apresentados.
e das informações prestadas aos órgãos de Secretaria da Receita Federal. Também não se faz necessária autorização judicial para obter essas informações ou esclarecimentos solicitados pelas repartições de imposto de renda. Ante o exposto, rejeita-se todas as alegações de nulidade trazidas pela recorrente em preliminares. Continua? Continua. Do mérito. A recorrente alega a decadência e a prescrição do crédito tributário referente aos fatos geradores no terceiro trimestre de 2007. O lançamento foi terceiro trimestre de 2007 e os 4 de 2008. Não há que se falar em prescrição do crédito tributário que está discutido nos presentes autos, pois a impugnação e recurso voluntário suspende a cobrança dos tributos lançados de ofício. Portanto, não teve início prazo prescricional. Quanto à decadência, observe que os lançamentos de RPJ de contribuição referentes aos fatos geradores do período de 31 de dezembro de 2007 e 31 de dezembro de 2008, cuja ciência ocorreu em 22 de dezembro de 2002, verifique que não foram atingidos pela decadência, conforme artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Os lançamentos referentes ao fato gerador de 30 de setembro de 2007 também não foram atingidos pela decadência, pois, considerando não ter ocorrido pagamento de RPJ e contribuição relativamente àquele período de apuração, o prazo de decadência é regido pelo artigo 173 do CTN. Tendo em vista o exposto, rejeita as alegações de prescrição e decadência do lançamento de ofício. Ele também se surge como não cabimento do arbitramento de lucro quanto ao RPJ e contribuição. A recorrente argumenta a possibilidade de desconstituição do arbitramento face à apresentação de prova na fase de impugnação. Ele traz um tal de arbitramento condicional. Sem demora, isso aqui é questão de súmula CARF 59. Tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é validado pela apresentação posterior ao lançamento de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário, que após regular a intimação deixar de ser exibido durante o procedimento fiscal. Dos depósitos bancários, a recorrente afirma que não bastam apenas indícios para condená-lo ao pagamento de imposto, devendo o procedimento fiscal constituir prova cabal. Parece que a recorrente não se deu o seu trabalho de fazer a leitura do termo de constatação, pois os lançamentos tiveram como suporte notas fiscais emitidas contra o contribuinte. No contexto, tem razão a autoridade obrigadora, que reconheceu que falece de objetividade e bom senso a alegação que fornecedores informarem número e suas comprovações coincidentes em número, data e valores fragilizariam o fundamento material das autuações. Os percentuais de arbitramento. A recorrente argui que, dentre os alternativos de arbitramento, deve ser escolhida a mais adequada, sempre que possível, a menos gravosa para o sujeito passivo. Também essa questão é objeto de súmula CARF 97. O arbitramento do lucro em procedimento de ofício pode ser efetuado mediante a utilização de qualquer uma das alternativas de cálculo, enumerados no artigo 51 da Lei 8981. 95, quando não conhecida a receita bruta. Da quebra do sigilo fiscal, a recorrente alega que a quebra do sigilo fiscal pela autoridade administrativa deve ser precisa de autorização judicial. A recorrente confunde sigilo fiscal com sigilo bancário em seus argumentos, constata que não houve nem a quebra do sigilo bancário, nem a quebra do sigilo fiscal da recorrente, pois informações foram obtidas através de declaração de terceiros, dentre os poderes, diante dos poderes concedidos ao fisco autoridade fiscal. Mais alguma coisa? Conclusão. Ante todo exposto, voto sentido de rejeitar a experibilidade de nulidade no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O voto é longo, bastante itens. Alguém quer falar alguma coisa? Propôs o relator rejeitar todas as preliminares e negar provimento. Unânime, julgamento encerrado. Vamos ao item seguinte, 105, depois vamos fazer aqueles vista em mesa e depois retornamos com os 3 processos que estão pendentes finais, tá? E vamos seguir com o intervalo para tomar um café, mas vamos fazer o item 105 agora, que é a relatoria do Pagano. Contribuinte é IGPCOGRAF, Indústria Metalúrgica. Acho que é isso. Pagano, com você. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter o auto de infração de RPJ, autuado em razão de ter sido selecionada pela Malha Fazenda 98, devido à divergência encontrada na sua DIPJ do ano calendário de 1997, relativas a saldo de prejuízo fiscal,
e não realização de lucro inflacionário diferido pelo limite mínimo autorizado. Ou seja, foi lavrado o competente auto de infração, motivado pela não adição do lucro líquido de 10% do lucro inflacionário diferido, nos termos da legislação vigente, cujo termo é parte integrante, por se constituir o fato em infração disposto no artigo 22 da Lei 77799 de 89, combinado com o artigo 30 da 8541. A gente já pode passar o voto, presidente, porque aqui não tem grandes segredos em relação às alegações, tá? Ok, e nem ao recurso. Bom, o recurso é tempestivo e os requisitos estão previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. Da nulidade do auto de infração pela falta de verificação concreta da ocorrência do fato gerador. Conforme muito bem apontado no acordo recorrido, a infração detectada encontra-se detalhadamente descrita no termo de constatação fiscal de folha 506. Também no auto de infração de folha 8, conta a descrição do fundamento da exigência fiscal com o respectivo enquadramento legal. Há ainda na folha 6, demonstrativo elaborado pela fiscalização, onde é realizada a restauração do lucro real do ano calendário de 1997, com as respectivas adições e exclusões do lucro do período, inclusive a realização obrigatória do lucro inflacionário, ensejando a exigência do IRPJ sobre uma base de cálculo de 1.562.695,40. Além disso, no demonstrativo de folha 304 constam a data do fato gerador, o valor tributável, a alíquota e o imposto apurado, e o valor e o percentual da multa de ofício e dos juros de mora. Ademais, a fiscalização referiu-se ao processo administrativo 00-2010, que formalizou o crédito tributário também relativo ao lucro inflacionário não realizado no ano calendário de 95, que é período anterior a esse que está vendo. Portanto, está presente nos autos um conjunto de documentos que descreve o fato jurídico tributário em todos os seus elementos constitutivos, caracterizando a infração apurada de forma clara e compreensível. Sendo assim, entendo que restou devidamente demonstrado o fato gerador da obrigação tributária exigida no auto de infração. Para aqui, presidente, eu continuo. Quanto à alegação de nulidade do auto de infração pela ilegitimidade da base da consulta adotada, ou SAPLI, também entendo que não deve ser acolhida, eis que a empresa recorrente foi intimada a prestar esclarecimentos necessários e a demonstrar os dados constantes do sistema da Receita Federal que foram preenchidos pela própria contribuinte e que não estavam certos. Entretanto, não demonstrou nenhum erro constante no sistema da Receita Federal, que serviu de base para consultar os valores que foram exigidos no auto de infração. Ademais, as folhas 20 dos autos consta termo de intimação fiscal, onde a recorrente foi intimada a comparecer na unidade fiscal da Secretaria da Receita Federal no prazo de 20 dias contados a partir do recebimento daquele termo, munido de vários documentos, entre eles as declarações do rendimento de RPJ, para esclarecer a não realização do percentual legal exigido pelo lucro inflacionário diferido, cujo saldo, de acordo com os arquivos da Secretaria da Receita Federal, é no valor de R$ 18.221.174,74. A autoridade fiscal acrescentou também que, caso o contribuinte deixe de atender a esta intimação ou não faça de forma satisfatória, estará sujeito ao lançamento de ofício conforme dispõe o artigo 835, parágrafo 4, combinado com o artigo 841, incisos 2º e 3º do Regimento do Imposto de Renda. Regulamento, perdão. Sendo assim, então restou devidamente demonstrado o fato gerador da obrigação tributária de auto de infração, bem como restou demonstrada a legitimidade da base de consulta utilizada pela fiscalização para atuar a recorrente. Da alegação de decadência do direito fiscal de lançar os valores referentes a período posterior a novembro de 1997. Isso aqui é súmula, mas eu vou ler só para vocês entenderem. A recorrente argumenta que a exigência tem por base de cálculo um saldo de lucro inflacionário acumulado que deveria ter sido utilizado ainda nos anos calendários de 92 a 93 e não poderia ser sido utilizado na base de cálculo do crédito tributário formalizado em 97, pois o direito de efetuar o lançamento já estaria decaído. Acrescenta que, ainda que se considerasse possível a formalização da exigência fiscal, as parcelas exigidas dos meses de janeiro a outubro de 97 estariam decaídas com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Toda vez que eu estou pondo a numeração, está saindo porcentagem, não sei porquê. Essa alegação da recorrente também entendo que não deve ser acolhida,
que tal matéria encontra-se simulada por enxergar Gilcard. Súmula 10, que determina o seguinte, né? Para fins da contagem para decadencial para a constituição do crédito tributário relativo ao lucro infracionário inferido, deve-se levar em conta o período de apuração de sua efetiva realização ou o período em que, em face da legislação, deverá ser realizado, ainda que em percentuais mínimos. Conforme vê acordo recorrido, de fato, no presente lançamento trata do não recolhimento da diferença do imposto decorrente da ausência da adição ao lucro do período lucro infracionário realizado. Saliente-se que, pelo critério de tributação de lucro infracionário, os saldos credores diferidos são tributados na proporção da realização do ativo ou em percentuais mínimos relativos na legislação. Presidente, aqui eu estou explicando o fundamento dos acórdãos da súmula, mas no final eu estou negando o provimento, né, estou rejeitando essa preliminar prejudicial de mérito relativa à decadência. Pode seguir. Tá? Só para vocês entenderem aqui, né, não se aplica o 154, tá? Pelo pagamento antecipado decorrido, previsto naquele dispositivo somente se consumaria a decadência de direito lançar em 5 anos após a ocorrência do fato gerador, que no caso é em 31/12/97, isto é, em 31/12/2002, posteriormente à ciência do auto de infração. Então, não caiu a decadência no 150, parágrafo 4. Tá? Posso ir à folha 12? Pode continuar. Hoje a gente julga tudo. É que eu pulei bastante coisa que eu escrevi sobre decadência aqui, mas não tem problema, a gente conhece a matéria. Tá bom. Dessa forma, rejeita a preliminar de decadência, passa a ser o julgamento do mérito. Bom, quanto ao mérito, ela não fez nenhuma alegação plausível ou inovação ou modificativa em relação à impugnação, e aqui também não tem nenhuma prova pertinente que possa refutar, né, a falta de adição ao lucro líquido do lucro inflacionário. Então, nesse caso, eu estou adotando os fundamentos do acórdão recorrido, tá? Porque, por inexistência de novas alegações recursais também, e falta de novas provas ou fundamentos que modifiquem. Então, no final do recurso, presidente, eu voto por conhecê-lo e negar o provimento. Na verdade, o tema mais importante que trouxe foi a alegação de decadência, porque o mérito não fez praticamente nada, né? Não. A questão é que eram as duas nulidades e a decadência, foi o que ele rebateu no recurso, né? O resto ele deixou a par. Tá bom. Alguém tem dúvida? Sobre a decadência, alguma coisa, lucro inflacionário, matéria um pouco... Já foi, decadência já tem súmula, não tem? Tem a súmula 10. Ok, então, unânime, não conhecido, rejeitada a preliminar e no mérito negado por provimento. Julgamento encerrado. Bom, nós temos a seguinte situação. Temos 3 vistas em mesa, que nós sabemos, 3 ou 4, e temos 3 processos para julgar. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos, e depois a gente vai para encerrar isso, tá bom? Tainá, 5 minutos de intervalo, por favor. Ok, presidente. Presidente, acho que faltam